Capítulo 355 O Rei Demônio usa o poder dos humanos. Guduranis foi atingido diretamente pelo ataque de sopro cheio de raiva de Luvesfol, mas com um rugido furioso, ele saltou para fora da torrente violenta. Maldiçoe você! Conteúdo patrocinado. A interferência de Vandaliel e a própria perturbação de Guduranis permitiram que o ataque de Luvesfol acertasse diretamente, mas Luvesfol ainda era um dos dragões anciões mais inferiores, e parecia que seu ataque de sopro não havia causado danos significativos a Guduranis. No entanto, parecia que o orgulho de Guduranis havia sido profundamente ferido, depois de ter tido a mão mordida pelo que ele pensava ser um cão de estimação conveniente e descartável. Por que você mostrou suas presas para mim depois que eu libertei você do seu selo? Guduranis rosnou, sua fúria e intenção assassina surgindo ao seu redor. Sua desculpa lamentável de dragão ancião, e você foi domesticado até a medula dos seus ossos? Luvesfol cuspiu outra respiração torrente furiosa em Guduranis. É porque você desfez meu selo. Você foi e me devolveu a minha verdadeira forma. Ficar selado é o que me permite ser poupado. Você vai assumir a responsabilidade se eles me punirem novamente depois? Luvesfol não sentiu nenhuma gratidão pelo ato de Guduranis de desfazer seu selo. Na verdade, ele ficou furioso com esse favor indesejável. Era verdade que ele desejava deixar de ser um viver, o mais humilde dos dragões que eram os descendentes inferiores dos dragões anciões. Mas ele nunca desejou verdadeiramente retornar à sua verdadeira forma. Embora vários eventos e compromissos tenham levado à situação atual de Luvesfol, ele originalmente era um inimigo de Vandaliel, e embora não tenha sido ele quem primeiro mostrou suas presas para Vandaliel, ele governava os pântanos dentro da Cordilheira da Fronteira depois de roubar os adoradores dos Homens Lagartos de Fidir, e Vandaliel foi quem os invadiu. Ele também era um traidor que traiu os deuses deste mundo para se juntar ao exército do Rei Demônio há 100.000 anos, e mesmo depois que Guduranis foi selado, ele continuou sendo hostil à facção de vida sem qualquer pedido de desculpas a eles. Depois que Vandaliel recuperou os pântanos que Luvesfol governava, Schneider e os outros da Tempestade da Tirania encontraram Luvesfol enquanto ele tentava fugir do continente. Mas a única retribuição por sua traição foi ter sido transformado num animal de estimação de Palvina, e isso aconteceu porque sua verdadeira forma foi selada ou assim pensava Luvesfol. Na verdade, embora ele tenha recebido protestos terríveis que o fizeram congelar de medo dos deuses, incluindo a Rainha da Montanha, Deus Dragão Ancião Tiamat, o dragão ancião de mais alto escalão na facção de vida, nenhuma força foi usada para puni-lo porque ele havia sido selado. Na forma de um viver fraco e lamentável que poderia ser morto com um único soco leve. Mas Vandaliel e seus companheiros que não eram deuses não tiveram muita impressão de Luvesfol antes de ele ser selado. E atualmente, eles pensavam nele como um animal de estimação de Palvina. Ele não era mais alguém por quem eles nutriam emoções de ódio. Vandaliel até se perguntou se isso era um castigo muito grande para um ser que era um deus. Mas nos contos mitológicos da Terra, havia deuses que cometeram crimes e foram punidos e forçados a expiar como servos mortais, então ele pensou que o tratamento de Luvesfol não era diferente disso. E claro, Luvesfol era alguém que Vandaliel considerava um companheiro. Se alguém machucasse Luvesfol novamente porque seu selo havia sido desfeito, Vandaliel o defenderia. Afinal, animais de estimação são uma família. Mas o próprio Luvesfol não tinha pensado assim. Ele se considerava Luvesfol, o deus dragão maligno e furioso. Foi por isso que ignorou completamente a oferta de Guduranis. Você só desfez meu selo para poder me usar como um peão descartável, não foi? Quem se juntaria a um perdedor como você pela segunda vez? Luvesfol disse. Eu, um perdedor? Guduranis gaguejou em estado de choque. Há 100.000 anos, você perdeu. Quem iria te obedecer agora depois de você ter sofrido uma derrota tão grande, quando você nem mesmo tem o poder que tinha no passado? Você não passa de uma relíquia do velho mundo. Como um animal de estimação de Palvina, Luvesfol obedeceu ao comando dela e desabafou sua raiva e medo em Guduranis. Então, aquele viver era um dragão ancião, Randolph murmurou, não tendo notado isso antes. Sim. Eu também nunca o vi dessa forma. Terei que pedir uma nova coleira a Orlok Sam mais tarde, disse Palvina.
Não faça isso com o pobre homem, disse Randolph. Ainda assim, você nunca suspeitou que o dragão ancião poderia traí-lo? Palvina estufou o peito com total confiança. Mesmo que ele retorne à sua forma original, Luvis ainda é Luvis. Luvis é inteligente o suficiente para saber que Van é mais forte. Além de sua confiança em Luvesfol e de seu vínculo com ele, ela entendia a natureza de seu caráter, e foi por isso que nunca pensou, nem por um momento, que ele os trairia. Isso e o fato de que suas feridas ainda não cicatrizaram mesmo depois que o selo foi desfeito, acrescentou Fidir, parecendo ter esquecido seu medo por Guduranis. Tenho certeza de que ele sabe que mudar de lado não terá nenhum efeito no estado da batalha. Luvesfol não foi tolo o suficiente para trair Vandaliel e seus companheiros quando vários deles eram de rank 13 ou superior, em outras palavras, mais poderosos que ele. Uma vez traidor, sempre traidor, talvez, demais, neste caso, Luvesfol apenas traiu as expectativas de Guduranis. Claro, eles não estavam deixando a tarefa de atacar Guduranis apenas para Luvesfol. Vandaliel disparou um Dark Thunderbolt Spearsco em conjunto com o Raging Torrent Breath de Luvesfol, e Randolph e Darcia também estavam lançando feitiços. Guduranis fez um barulho de frustração. Fui um tolo por esperar qualquer coisa de um traidor. Sua desculpa lamentável de dragão ancião, vou enterrá-lo junto com o resto dos vermes. Guduranis não havia enfraquecido o suficiente para que esses ataques fossem suficientes para acabar com ele. Ele estendeu os dedos e moveu os braços rapidamente para realizar ataques cortantes. Milhões de cortes. Com uma habilidade marcial ou técnica da adaga, ele executou um número incontável de ataques em um instante, cortando e dispersando a respiração torrente furiosa e os feitiços lançados por Vandaliel e seus companheiros. Ele está ileso depois de usar uma habilidade marcial para cortar magia com as próprias mãos, nada menos. Depois de tudo o que aconteceu, suponho que ele ainda seja o Rei Demônio. Randolph murmurou amargamente. Conteúdo patrocinado. Não, Randolph-san, disse Darcia, balançando a cabeça. O que você deveria se surpreender é o fato de ele ter usado uma habilidade marcial. Randolph não foi o único surpreso com isso, o Vandaliel e todos os outros também engasgaram. Guduranis estava com as mãos nuas, mas seu corpo era o corpo do Rei Demônio. Era da mesma natureza dos fragmentos do Rei Demônio que Vandaliel e seus companheiros usaram como armas. Não havia nada de surpreendente sobre ele estar completamente ileso ou próximo disso depois de se defender de feitiços com as próprias mãos. No entanto, Guduranis usando uma habilidade marcial era estranho. Afinal, Guduranis era o Rei Demônio. Em outras palavras, ele era um deus. Ele não existia no âmbito do sistema de status do mundo Lambda, ele era um ser que não conseguia nem possuir um status, muito menos aprender as habilidades necessárias para realizar habilidades marciais. Foi a mesma razão pela qual Rikudo Ijiri, antes de ser absorvido por Guduranis, usou feitiços, mas não uma única habilidade marcial. Eu também sou um deus, mas ao habitar um navio que passei muitos anos criando, me disfarcei de monstro e adquiri um status. No entanto, Guduranis não deveria ter tido o tempo necessário para fazer isso, disse Gulfadgar. Eu vejo. Ele deve ter absorvido a alma de Edgar para poder usar o sistema de status também, disse Vandaliel. A boca de Guduranis se contorceu em um sorriso. O sistema de status era algo que só se aplicava aos meus monstros há 100.000 anos, e uma das razões pelas quais fui derrotado pelo miserável Belwood. Sempre achei sua existência irritante, mas agora que posso usá-lo sozinho, minha opinião sobre ele mudou, refletiu. Posso entender por que Zerzorejin tentou usá-lo sozinho. As palavras de Guduranis confirmaram que ele possuía as habilidades que Edgar possuía. Vandaliel e seus companheiros estavam agora ainda mais cautelosos com Guduranis do que antes. Edgar era um aventureiro classe S com habilidades despertadas em versões superiores. Sua alma provavelmente havia perdido sua proteção divina e a habilidade descida do espírito heróico, mas ainda tinha muitas outras habilidades passivas e ativas. E Guduranis, aquele que usava essas habilidades, tinha capacidades físicas que ultrapassavam em muito as de um humano. Seu poder e velocidade estariam em um nível diferente em comparação com quando foram usados por Edgar. Seu bastardo. Como você está tratando Edgar?
Heinz disse, sua voz cheia de raiva enquanto ele erguia sua espada sagrada, entendendo que a alma de seu amigo estava sendo enganada. Delisa e os outros estavam preparados para entrar na batalha também, parecia que eles não queriam mais recuar. Como estou tratando ele? Algo conveniente, é claro. Assim como esses idiotas. Disse Guduranis, e os fantasmas de Rikudou apareceram ao seu redor. Oh, o que são esses fantasmas? Disse um Heinz confuso. Ele não sabia quem era nenhum deles e usavam roupas incomuns que nunca foram vistas neste mundo. Mas Vandaliel, Kanako e Ledion os reconheceram. Esse é o Obalor Johnny Amalka, o Okop Miguchi, o Oshaman Moria e... murmurou Vandaliel. A Artemiso Caterine, o Osleipnir Nishikaga e o Arisu Sugiura. Eles também estiveram lá da última vez? Kanako disse, tentando pensar no passado. Os subordinados de Rikudou, aqueles sobre os quais Vandaliel nos contou, hein? Papai não está lá, talvez ele não estivesse com Rikudou. Disse Legião. Os fantasmas mencionados por Kanako eram os indivíduos reencarnados que morreram em origem sem nunca encontrar Vandaliel ou sua entidade dividida banda, embora Da não estivesse entre eles. Eles eram servos tão fanáticos de Rikudou que mesmo depois de perderem suas vidas, eles se apegaram a ele como espíritos guardiões, em vez de serem encantados por Vandaliel, mas... Vir. Use seus poderes para mim. Guduranis comandou-os. Sim, Rikudou-san. Disse o fantasma de Moria. Agora, eles não passavam de peões convenientes para Guduranis, que havia absorvido Rikudou. Por não terem sido guiados por Vandaliel, eles estavam sob o controle de Guduranis porque eram mortos-vivos, em outras palavras, monstros, ou talvez simplesmente não conseguissem distinguir Rikudou de Guduranis. Não estava claro qual era o caso. Espere. Esse cara não é Rikudou. Plutão gritou. Valkyria riu. Que divertido. Eles nem conseguem perceber a diferença entre seu mestre e aquele que o absorveu. Bem, o corpo dele não mudou, então você não pode culpá-los por serem incapazes de perceber a diferença, e suponho? Disse Fantasma. Silêncio, suas criações inúteis e fracassadas. Rikudou-san se tornou um com o Rei Demônio. Gritou o fantasma de Moria, suas pupilas e até o branco de seus olhos ficaram completamente pretos e seu rosto se contorceu de raiva. Sua aparência deixou bem claro que ele havia perdido a sanidade. Mesmo que o próprio Guduranis lhe dissesse, eu não sou Rikudou, essas palavras provavelmente não seriam ouvidas. Agora, deixe-me testar isso. Sugiura. Catarina. Killing Blade Svarman. Gritou Guduranis, conjurando um enxame de lâminas feitas de mana do atributo morte, desta vez aprimorada pelas habilidades de trapaça dos indivíduos reencarnados. Um número incontável de lâminas, com seu poder duplicado pela capacidade de duplicação de poder de Varisco e suas trajetórias tornadas mais precisas pela Artemiso de Caterine, voaram em direção a Vandaliel e seus companheiros. Conteúdo patrocinado. Luvesfall deu um grito assustado. Fique fora! Ele disse em pânico, preparando-se para disparar seu ataque breve em todas as direções. Amor! Voltam, disse Palvina, detendo-o. Luvesfall fez o que Palvina lhe disse e voltou. Enquanto Pen dançava entre as lâminas, Palvina as esmagou com sua clava. Mas as lâminas que escaparam da destruição continuaram a atingir Luvesfall. As lâminas indo em direção a todos os outros também foram travadas em seus alvos, provavelmente devido à habilidade de Artemis designar alvos para eles. Eles não estavam simplesmente procurando qualquer coisa viva como haviam feito antes. Kanako lançou um feitiço de atributo água para lidar com o Killing Blade Svarman da mesma forma que havia feito antes. Mas as lâminas negras resistiram aos jatos de água que atingiram suas laterais, eles permaneceram ininterruptos e continuaram voando em direção a ela. A durabilidade deles também foi afetada pelo Double Power? Kanako exclamou. Não. Acredito que mais mana foi usada do que antes, e o feitiço foi lançado com maior proficiência, disse Gufadgar enquanto abria os portões de teletransporte para reunir as lâminas do enxame de lâminas assassinas em um só lugar.
Mas com os efeitos da habilidade de Artemis, as lâminas percorreram caminhos estranhos para evitar os portões de teletransporte e continuar em direção aos seus alvos. Caramba! Eu deveria ter mantido uma espada sagrada entre meus pertences. Randolph murmurou, estalando a língua. Cada vez que ele afastava as lâminas do enxame de lâminas assassinas, a lâmina de sua espada mágica estava sendo lascada. Ele era ateu. Alguém que fazia questão de não orar ou confiar em nenhum deus. Ele não possuía nenhuma espada sagrada ou qualquer espada mágica de classe mítica ou lendária que se dissesse ter sido criada pelos deuses. Uma espada é apenas uma ferramenta. Mas quando ele ainda era um aventureiro, era problemático empunhar uma arma originária de um deus, já que as pessoas relacionadas à igreja desse deus tentavam incomodá-lo. Até este momento, recusar o uso de tais armas não tinha sido um problema. Espadas mágicas forjadas sem conexão com os deuses e espadas sagradas eram armas de primeira linha. E com a incrível habilidade de Randolph, ele poderia derrotar a grande maioria dos inimigos sem qualquer esforço. Ele não encontrou nenhum problema, mesmo durante as batalhas para selar fragmentos furiosos do Rei Demônio. No entanto, mesmo que isso tenha sido suficiente para derrotar um fragmento furioso do corpo do Rei Demônio, não foi suficiente quando enfrentou o próprio Rei Demônio Guduranis, mesmo que sua ressurreição tivesse sido imperfeita. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, suponho que terei que deixar de lado meu orgulho como professor e pedir ajuda aos meus alunos, pensou Randolph. Mas foi Isla quem apareceu para ajudá-lo. 1000 decapitações. Uma após a outra, sua espada preta e sem ponta do carrasco cortou as lâminas restantes do enxame de lâminas assassinas. Muito apreciado, disse Randolph. Não preciso do seu agradecimento. Eu também ficaria preocupado se as aulas não fossem retomadas, disse Isla. Ela estava atrás de oportunidades de compartilhar refeições e passar noites junto com Vandaliel durante sessões de treinamento prático na escola preparatória de heróis, embora Elizabeth e os outros também estivessem lá. Mas ela também estava pensando seriamente. Armas feitas de fragmentos do Rei Demônio podem resistir ao corte dessas lâminas. E eles podem ter precisão perfeita, continuando a nos perseguir mesmo que os evitemos, mas pararão se nós mesmos os atingirmos, disse Isla. Foi isso que pensamos, então fizemos um esforço para acertá-los, mas, disse Plutão. Parece que usar o counter em alguns deles não tem muito efeito, disse Erekigal. Legion estava usando seu corpo para realizar o que Isla havia testado. As lâminas do enxame de lâminas assassinas afundaram na carne de Legion e cortaram os braços, torsos e cabeças que se projetavam de sua superfície. O contador de Erekigal é ativado a cada vez, refletindo o dano de volta para Guduranis. Guduranis não tomou nenhuma contramedida contra isso, como aplicar um pequeno arranhão em Legion imediatamente após um ataque real, e vários cortes apareceram em seu enorme corpo negro. Mas Guduranis não gritou, ele estava simplesmente tremendo e rindo. Você chama isso de magia do atributo da morte? Bom então. Bata-me o quanto quiser. Sangue preto avermelhado jorrou das lágrimas que apareceram por todo o seu corpo, mas as feridas rapidamente fecharam e curaram. Parecia que os Guduranis ressuscitados não tinham apenas uma grande quantidade de mana, mas também uma grande quantidade de vitalidade. Conjurar besta divina da vida. Darcia destruiu as lâminas do Killing Blade Svarmano que vinham em sua direção com seu cajado de transformação e lançou um feitiço para criar uma besta divina feita de mana, atributo vital. Que estranho, ela murmurou. Não acredito que esse Edgar fosse particularmente habilidoso no uso de magia. Adquirir seu status realmente melhoraria sua habilidade com magia e com magia de atributo de morte? Ou sua habilidade ou controle de mana estava em um nível surpreendentemente alto? Esse não é o caso, respondeu Delisa, desviando algumas das lâminas com seu escudo Orixalcum. Conteúdo patrocinado. Como Raiz estava presente, com Belwood caindo sobre ele, Guduranis decidiu que não poderia ignorar as lâminas de 5 cores e enviou alguns dos enxame de lâminas da morte em sua direção. Edgar se interessou por magia, mas sua habilidade com ela estava abaixo até mesmo de um mago comum. Definitivamente teria sido impossível para ele controlar sua mana de uma forma tão precisa quanto esta. Delisa disse.
foi o que pensei, disse Darcia. Eu tenho que questionar se deveria confiar no que vocês dizem, mas é verdade que nunca ouvi nenhum boato de que ele era um mestre da magia. Dado que esta informação estava sendo oferecida por um inimigo, não era totalmente confiável, mas era verdade que nenhuma informação conhecida sugeria que Edgar tivesse sido um mestre no uso de magia. Então, a próxima questão era se Guduranis era altamente habilidoso em magia, mas esse também não era o caso. Guduranis usou magia no passado, mas não há como ele ter um controle preciso e detalhado como este. Ele simplesmente forçou seus oponentes a ceder através da força bruta. Essa é a única semelhança que ele e Vandaliel compartilham, disse Darcia, falando com base no conhecimento de vida. Eu pessoalmente fiz um esforço para obter um controle bastante preciso sobre minha magia, mas da perspectiva de Zadiris e dos outros, afinal, ela ainda é bastante grosseira, disse Vandaliel. Guduranis possuía uma grande quantidade de mana, e Vandaliel possuía uma quantidade imensamente vasta de mana. Nenhum deles era particularmente proficiente no controle preciso desse mana, devido ao seu grande volume. Como comparação, não seria necessário perguntar se um gigante ou um humano seriam mais adequados para tarefas que necessitassem de um toque delicado. E da perspectiva de um mago humano, Guduranis, Vandaliel e os grandes deuses como vida eram como gigantes altos o suficiente para mover os céus. Então, por que Guduranis tinha um controle tão preciso sobre seu mana? Eu vejo. Deve ser a alma de Rikudou. Afinal, sua habilidade de trapaça permitiu que ele se tornasse um dos mais habilidosos entre os Bravês, disse Kanako. Não só Edgar, mas a alma de Rikudou também está sendo usada. Quão lamentáveis são os altos escalões de nossos inimigos. Se eu tivesse glândulas lacrimais, poderia chorar por elas. Disse Izanami. Chorar de tanto rir, disse Isis. Kanako e Ledion não puderam deixar de rir do destino de Rikudou após ter o controle de sua alma tomado por Guduranis. Se Asagi estivesse aqui, ele poderia pelo menos ter dito algo para fingir que expressava pena e lhe desejava felicidade no outro mundo, mas, infelizmente, ele não estava aqui. Ele ganhou a honra de se tornar parte de mim. Disse Guduranis. Sendo esse o caso, desenvolvimento ilimitado e o aumento da velocidade de aprendizagem ainda podem estar em vigor. Devemos realmente derrotá-lo nesta batalha, disse Vandaliel. Permitir que Guduranis escapasse aqui não significaria apenas conceder-lhe tempo para produzir monstros em massa para usar como peões. Ele sem dúvida melhoraria ainda mais o status que havia conquistado. Era até possível que ele usasse o status de Edgar para passar por mudanças de emprego. Vamos garantir que o destruiremos aqui. Disse Diana. Não permitiremos que a alma de Edgar seja usada para ameaçar este mundo. Raiz declarou enquanto ele e seus companheiros atacavam Guduranis, tendo passado pelo enxame de lâminas. Isso é extremamente desagradável, mas tem prioridade sobre destruí-los, disse Vandaliel. Por mais irritante que fosse, ele decidiu tirar vantagem deles até poder devorar a alma de Guduranis e destruí-lo. Seria inaceitável se ele priorizasse a sua própria vingança e isso resultasse na fuga de Guduranis, garantindo-lhe a oportunidade de realizar uma contraofensiva. Vandaliel, seu imundo. Você realmente acha que eu fugiria em desgraça com o rabo entre as pernas? Guduranis gritou de raiva quando a espada de Raiz colidiu contra seus ataques com as mãos nuas. Não há provas de que eu possa confiar em qualquer coisa que você diga, disse Vandaliel categoricamente enquanto rasgava o próprio braço. O sangue do rei demônio jorrou da ferida e ele o misturou com o muco produzido pelas glândulas mucosas do rei demônio. O resultado foi uma substância viscosa que ele espalhou em uma rede fina, que espalhou e jogou em Guduranis. Ah, que desperdício! Isla disse, olhando para o sangue de Vandaliel com um olhar fervoroso. O Killing Blade Svarman que foi lançado por Guduranis, aprimorado pela habilidade Bartemis, voou voluntariamente para a rede. Afinal, a rede estava conectada a Vandaliel e fazia parte dele. Raiz rapidamente caiu para fora do alcance da rede, mas a rede era grande o suficiente para que as lâminas que apontavam para ele e todos os outros ficassem presas nela. Eu vejo. Então permita-me dar-lhe uma razão para confiar no que digo. Primeiro, matando aquele tolo dragão ancião.
gritou Guduranis. Lâmina redonda assassina. Guduranis concentrou o mesmo mana que usou para Killing Blade Svarmrun, mas desta vez em uma única lâmina em forma de disco, e disparou em direção a Luvesfol. Amor! Exclamou Palvina. Pen voou para frente e Palvina balançou seu porrete, mas a Killing Round Blade os evitou como se tivesse vontade própria. Parecia que concentrar a mana em um único projétil melhorou mais do que apenas o poder do feitiço. Luvesfol fez um barulho frustrado, incapaz de se mover adequadamente por causa dos ferimentos. Então não tenho escolha a não ser desistir da esperança e... Conteúdo patrocinado. Mas no momento em que ele se preparou para liberar 3 respirações torrentes furiosas com resistência desafiadora, todo o seu corpo foi engolido inteiro pela legião, que havia expandido seu corpo. Não importa quão preciso seja o controle do inimigo, não há problema se nos envolvermos em todo o seu corpo, não é? Disse Plutão. Guduranis, e até Randolph e Reis ficaram surpresos ao ver uma massa de carne com apenas 10 metros de diâmetro se expandindo o suficiente para envolver todo o corpo de Luvesfol, que tinha 100 metros de comprimento, em um único instante. A Killing Round Blade afundou em Legion, que agora era uma massa de carne maior que o castelo. Contador foi ativado, criando uma ferida profunda no peito de Guduranis, e sangue nasal escuro jorrou do nariz do rei demônio que estava nele. Guduranis rugiu de dor. Seu atrevido! No entanto, o nível do meu controle de mana e resistência ao atributo morte aumentou. Ele riu exultante. Pensar que chegaria o dia em que eu entenderia por que vocês, vermes mortais, mudaram de emprego continuamente. Mesmo enquanto lutava contra Vandaliel, os níveis das habilidades existentes de Guduranis aumentavam, e ele também ganhava novas habilidades. Moria. Você é o próximo, disse Guduranis. Saiam, espíritos da morte nascidos do meu mana. Canhão oco destrutivo e perfurante do mundo. Canhão da vida divina Zenith. Os feitiços de Vandaliel e Darcia explodiram sobre Guduranis, junto com os espíritos artificiais que estavam sendo criados por seu encantamento. Uma vasta torrente de mana sem atributos e um feixe concentrado de mana com atributos vitais abriram grandes buracos no corpo de Guduranis. Mas Guduranis gritou de agonia, depois gritou de esforço enquanto se expunha deliberadamente ao canhão divino da vida Zenitium de Darcia enquanto se protegia do canhão oco destrutivo e perfurante mundial o de Vandaliel. Ele possuía a habilidade de resistência a todos os atributos de Edgar. Assim, embora ele fosse vulnerável ao canhão oco destrutivo perfurante do mundo, sem atributos, ele poderia resistir ao poder do canhão de vida divino Zenith, um feitiço de atributo vital. Então, não tenho tempo nem para recitar encantamentos. Nesse caso, não tenho escolha a não ser usar um dos meus trunfos, gritou Guduranis, que agora estava sem o lado esquerdo do torso, do ombro até a barriga, bem como todo o braço direito. Com um ruído sinistro, sua cabeça começou a inchar. Seu rosto permaneceu o mesmo, mas seu cérebro ficou exposto desde a testa até a parte de trás da cabeça, à medida que inchava e adquiria uma forma de aparência repulsiva. Esse é o cérebro do rei demônio? Vandaliel perguntou. Você está correto. Parece que Rikudo se absteve de usá-lo, presumindo que isso estimularia meu instinto e minhas memórias. Mas usando isso, posso usar minha magia com ainda mais precisão e sem nenhum encantamento, disse Guduranis. E como que para provar isso, vários espíritos artificiais apareceram ao seu redor. Nome, Edgar raça, humano. Idade, 33 anos, 27 anos na aparência, título, Vestblade, aquele que rasga a escuridão, Santa Mãe assassina, inimigo mortal de vida, libertador do deus heróico Job, Holyblade user level, 0 histórico de trabalho, aprendiz de ladrão, usuário de arco, usuário de adaga, arqueiro, especialista em adaga, pesquisador, perseguidor, assassino. Especialista em assassinato, arqueiro sombrio, lutador sombrio, justiceiro, decapitador, matador imortal, arqueiro sagrado, matador de mortos.
Vivos habilidades passivas intuição e nível 5 ampliado todos os atributos e médio resistência ao efeito de status e nível 10 detectar presença e nível 10 resistência a todos os atributos e nível 7 poder de ataque aumentado enquanto equipado com um arco e muito grande poder de ataque aumentado enquanto equipado com uma adaga, muito grande poder defensivo aumentado enquanto equipado com não metal armadura e muito grande valores de atributo fortalecidos, orientação e nível 10 mana ampliada e nível 1. Resistência ao atributo morte, e nível 1 habilidades ativas, técnica de combate desarmado, e nível 7 técnica da lâmina do julgamento divino, e nível 1 passos silenciosos, e nível 10 tiro com arco sombrio, e nível 8 arrombamento, e nível 10 desmantelamento, e nível 8 armadura sombria técnica, e nível 10 transcender limites, e nível 10 culinária, e nível 1 transcender limites. Espada mágica, e nível 10 transcender limites, armadura mágica, e nível 7 técnica de matança por julgamento, e nível 7 técnica de luta mágica. Nível 5 magia sem atributo, e nível 1 controle de mana, e nível 3 magia de atributo de luz, e nível 3 descida do espírito familiar, e nível 10 habilidades únicas e proteção divina de Niltar transformação do espírito heróico. Este é o status de Edgar imediatamente antes de sua absorção por Guduranis. Após sua absorção, as habilidades descida do espírito familiar, proteção divina de Niltar e transformação do espírito heróico foram perdidas. Existem também habilidades que se tornaram inutilizáveis porque seu dono agora é Guduranis. Magia de atributo de luz, por exemplo. Técnica da lâmina do julgamento divino é uma habilidade superior resultante do despertar da habilidade técnica da adaga 2 vezes. Tiro com arco sombrio é uma habilidade superior despertada uma vez por tiro com arco. Heróis Spirit Transformation é uma habilidade com os mesmos efeitos de Heróis Spirit Descent, e é usada ativando os fragmentos da alma de Luke, um espírito heróico de Niltar, que foram incorporados na alma de Edgar. Tem um impacto maior no corpo em comparação com a descida do espírito heróico, que prolonga a exaustão física que surge após seu uso. A razão pela qual Guduranis não pode usar esta habilidade apesar de absorver a alma de Edgar é porque seria totalmente sem sentido para ele ativar os fragmentos de alma de um espírito heróico, um ser que é muito inferior a ele. Guduranis também aumentou o nível de várias habilidades, como o controle de mana devido aos efeitos das habilidades semelhantes a trapaças de Rikudou e aumento da velocidade de aprendizado e um desenvolvimento ilimitado.